Minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série O Final dos Tempos. Nós temos falado ao longo das últimas semanas sobre os sinais que apontam a volta de Jesus e também o fim do mundo, o final dos tempos. Nós falamos sobre o primeiro sinal, que é a vinda do espírito do engano, se manifestando através de falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, que na verdade não são. Eles são falsos porque eles se fazem passar por algo. Sim, são ladrões que se fazem de pastor, são estelionatários que se fazem e se passam por pastor para enganar as pessoas. Entenda uma coisa, não existe pastor ladrão. Não existe pastor estelionatário. Não existe um homem de Deus, alguém que seja homem de Deus e ao mesmo tempo seja uma pessoa sem vergonha. O que existem sim são ladrões, estelionatários e sem vergonhas que se fazem passar por pastores, são verdadeiros artistas e conseguem iludir e enganar milhares de pessoas incautas, claro, pessoas que ou, de repente, elas não têm o conhecimento da palavra, muitas delas não sabem ler, não sabem interpretar um texto da Bíblia e são enganadas por esses homens, e outras por preguiça mesmo. É aquela pessoa que ela não quer ter o trabalho de buscar a verdade, de ler, de interpretar, não. Ela já quer o alimento mastigado. Então, isso é altamente perigoso. Então, um dos sinais foi esse, o engano. Logo depois, nós falamos sobre as guerras, a iminência de uma terceira guerra mundial, a guerra nuclear, sim, a guerra nuclear, e falamos sobre as pestes, as fomes e os terremotos também. Bom, hoje nós vamos falar de mais um sinal. A perseguição ferrenha à igreja, a perseguição aos cristãos. Como diz aqui no versículo 9 do capítulo 24 do livro de Mateus, que é o livro que nós estamos embasando a nossa série dos últimos vídeos. O Senhor Jesus, ele disse o seguinte: então, hão de entregar, ou vos hão de entregar, para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então vamos lá, mais um sinal. A perseguição à igreja cristã, aos verdadeiros cristãos. No entanto, como toda a história nos ensina, toda perseguição ela tem um início. Ela não começa com um ataque frontal, mas ela começa com uma mudança cultural, uma mudança de cultura. Ela nasce na discriminação. Você vai ver que ao longo de toda a história, a igreja de Jesus, ela sempre foi muito discriminada e muito perseguida. Logo após o sacrifício do Senhor Jesus, os apóstolos começaram a ser procurados como criminosos. Eles eram procurados, havia recompensa pela cabeça deles. E isso fez com que os apóstolos de Jesus viajassem, tivessem que sair de Jerusalém, dos lugares onde eles eram procurados, e isso serviu para que o evangelho se expandisse, que o evangelho se espalhasse pelo mundo, por outras cidades, por outros lugares. Se tudo ficasse tranquilo, eles ficariam somente localizados ali. Mas a perseguição, ela não acabou. E ela acontece porque as pessoas, elas não entendem o que Jesus veio trazer. Elas não entendem o amor de Deus.
Muito pelo contrário. Elas confundem amor com controle. Elas acham, na cabeça de muitas pessoas, que a Bíblia é um livro de controle, um livro de proibições. E, na verdade, não. A palavra de Deus é um livro, ou uma coletânea de livros, de profecias, que visam o aconselhamento, o ensinamento de como viver e como desfrutar o máximo da vida, que é um presente de Deus. O ser humano, ele despreza a palavra de Deus e vive segundo as suas paixões, segundo os seus desejos. E olha a consequência, o mundo que nós estamos vivendo, mundo de violência, de injustiça, de mentiras, de ataques, de maus tratos, de depressão, de ansiedade, de suicídios, de abortos. Nós vivemos em um mundo perdido. E isto acontece exatamente porque as pessoas deixaram de lado o manual de instruções da vida e seguiram as suas próprias paixões. Até aí você está pegando o espírito? Está entendendo o que eu quero dizer? Então vamos lá. A cultura desse mundo, ela é contrária à palavra de Deus. No entanto, eles não podem atacar a igreja frontalmente, políticos não podem fazer isso, porque dentro das igrejas há eleitores. Dentro das igrejas, tem pessoas que também votam em presidentes, em deputados, em senadores, conselheiros tutelares. Então, claro, nenhum político vai bater de frente com a instituição, igreja, seja ela qual for a denominação que for. No entanto, o trabalho vai sendo feito de uma forma cultural, através da mídia, através da arte, através das novelas, através dos filmes, tudo para desacreditar os homens de Deus, para desacreditar a palavra de Deus. Mas não para por aí. Não para por aí. Vamos entender qual é a arma que o mundo quer utilizar para prender a igreja na sua rede e calar a nossa voz, tentar calar a nossa voz, se isso for possível, porque o Senhor Jesus falou que se todos se calarem, até as pedras clamarão. É ou não é? No dia 13 de junho, se não me engano, de 2019, o Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, eles decidiram por equiparar a homofobia, criminalizar a homofobia. Você sabe o que é homofobia, não preciso explicar, né? Criminalizar a homofobia e colocá-la como crime de racismo. Você sabe que um crime de racismo, ele é inafiançável e imprescritível, quer dizer, ele não prescreve. Ele não prescreve. Então, se uma pessoa se sentiu vítima de racismo e ela for denunciada daqui a tantos anos, vai continuar valendo. Não prescreve o crime. E não afiança. Se a pessoa é presa por ter sido racista, por ter tido um ato racista, não afiança. Ela vai ficar presa até ser julgada, condenada e cumprir a sua pena. No Brasil, no mundo, na verdade, foi criado um grupo político chamado LGBTQI+, e um monte de coisa. É um grupo político. O LGBT não é um grupo de homossexuais. É um grupo político. É um grupo de perseguição e vigilância. Então, eles ficam o tempo inteiro vigiando a internet, vigiando as pregações, as palavras, as opiniões, os pensamentos dos pastores, para logo denunciarem o pastor, que de repente leu um versículo da Bíblia que eles não aceitaram. Porque esse trabalho todo vem para tentar criminalizar a igreja, criminalizar a Bíblia, porque muitos deles chamam a Bíblia de livro homofóbico. Nós já tivemos artistas como a Xuxa Meneghel, que propõem nas suas redes sociais que a Bíblia seja
revista, que a Bíblia seja alterada, modificada. Porque na cabeça doente dessa mulher, a Bíblia é um livro cruel, é um livro de ódio, quando na verdade é uma história de amor entre Deus e a humanidade, os filhos que ele criou. É uma história de amor que envolve desprezo, traições, abandono, envolve tudo o que envolve uma história de amor muito forte. Então a Bíblia, ela envolve, engloba toda essa história. Então não é um livro de ódio, nem um livro de crueldade. É um livro de amor. Obviamente que nas mãos de alguém que destila ódio, a pessoa vai pegar qualquer palavra e vai disseminar o ódio. Mas aqueles que têm o amor de Deus, a palavra de Deus, ela vai transmitir o seu amor. Para você entender bem o que está acontecendo, eu vou te explicar. Você lembra da história de Daniel? Lembra do profeta Daniel? Que era um homem de oração, morava em Babilônia. Ele tinha sido levado para a Babilônia e trabalhava lá. Era um homem judeu, era um homem de bem, um homem de Deus. E ele fazia suas orações 3 vezes ao dia ao Deus de Israel, orando por Jerusalém, que estava devastada, estava destruída na época. E Daniel era um rapaz muito sábio, muito honesto, muito inteligente. Isso agradava aos reis, os políticos daquele tempo. Então ele se tornou um presidente dentro de Babilônia. Isso despertou a inveja de outros. E esses outros, ardilosamente, induziram o rei a criar uma lei. Uma lei que proibia a oração. Veja, Daniel, ele era livre para orar. Não havia nenhuma lei, nenhuma regra, então ele orava. Ele já tinha esse costume da sua comunhão com Deus. Agora, criou-se uma lei dizendo que a oração, naquele período de tempo, seria criminalizada. Criminalizada. E quem quer que fosse pego orando a Deus, seria lançado na cova dos leões, quer dizer, seria condenado à morte. Uma morte trágica, dolorosa, sofrida, atormentada. E o que fez Daniel? Ele continuou orando, ele contrariou essa lei, porque para ele valia mais respeitar a Deus, seguir o seu propósito, a sua missão, do que obedecer a uma lei estúpida, que foi criada com o propósito de persegui-lo. Hoje acontece a mesma coisa com a lei da homofobia. Obviamente, ninguém concorda com discriminação a homossexuais ou a qualquer outro grupo de pessoas ou minorias. Isso é horrível. Discriminar alguém por causa do sexo, da religião, por causa da etnia, por causa da cor da sua pele ou por causa da sua opção sexual. Ninguém deve perseguir ou discriminar ninguém, porque por trás disso que as pessoas discriminam tem uma alma. E alma não tem cor, alma não tem sexo, anjo não tem sexo. Então, realmente, não se deve discriminar, nem maltratar ninguém, nem impedir a pessoa de trabalhar em um determinado lugar ou de desenvolver suas atividades. Não se deve fazer isso. Todas as pessoas têm que ser respeitadas, obviamente. É claro que existem pessoas doentes, porque a homofobia é uma doença. A aracnofobia, que é medo de aranha. Homofobia é pavor ao gay. Sinceramente, eu não conheço no meu círculo de amigos e até familiares nenhuma pessoa que tenha aversão a pessoas homossexuais. Eu não conheço pessoas que têm essa doença, pessoas que têm esse tipo de problema, que, claro, se a pessoa comete um crime, ela tem que ser punida. Mas o fato é que depois que essa lei foi decretada pelo Supremo Tribunal Federal, os LGBTs começaram a vigiar as mensagens, as pregações, as palavras. O André Valadão, da Igreja Lagoinha, Igreja Batista da Lagoinha, tem sido vítima recorrente de denúncias e ataques por causa do seu posicionamento bíblico. Porque ele prega para a sua igreja, ele prega para a sua congregação. E realmente,
Para a igreja, é pecado. A homossexualidade é pecado. Mas é algo que deve ser pregado para a igreja. E não para o mundo, porque para o mundo é normal. As pessoas são o que elas querem ser. É o mundo sendo o mundo. E isso não me incomoda, jamais me incomodou. Só que alguns pastores estão saindo das congregações e estão atacando também esse grupo, essas pessoas. Então, essas pessoas também estão revidando, também estão atacando com o que elas têm, usando a justiça do lado delas. A perseguição começa por aí. O mundo, os políticos, eles usarão a causa LGBT como forma de calar a igreja, como forma de perseguir e impedir determinados discursos. Você veja que, mundo afora, muitos cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos. Talvez você não veja isso aqui no Brasil ainda. No entanto, na Coreia do Norte, é proibido ter uma religião. É proibido ser um cristão. Na Coreia do Norte, quando alguém é definido como cristão, é mandado para um campo de concentração, de trabalhos forçados, onde ele trabalha com pouca água, pouca comida, quase nada de comida, para morrer de inanição. Na China, as igrejas cristãs ou evangélicas, elas têm que ser autorizadas pelo governo, têm que ser autorizadas pelo Estado. E as pregações dessas igrejas têm que ser controladas, o discurso desses pastores tem que ser controlado. Se houver algo no discurso que o governo não está de acordo, essa igreja não pode pregar aquilo ou ela vai ser fechada. Isso faz com que muitos cristãos na China, eles precisem se encontrar em lugares escondidos, porque lá é crime cultuar a Jesus se não for por uma igreja do governo. Recentemente, na Nigéria, vários cristãos foram assassinados. Em vários países da África e em muitos outros países, os cristãos são perseguidos, atacados e mortos. Muitos familiares, com medo, acabam denunciando seu familiar cristão, traindo seu familiar cristão, por medo também de morrer. Ao longo dos anos, a tendência é a perseguição aumentar, porque os cristãos, eles vão ser tratados pelos jornais, pela mídia, como que praticam discurso de ódio, que são praticantes de discurso de ódio, e vão tentar nos transformar em terroristas, vão tentar nos transformar em pessoas desprezíveis, menos humanos que os outros, e que podem ser molestados, atormentados e até mortos. É assim que o mundo trabalha para promover uma perseguição. Então, querido, querida, não se engane com direito constitucional, achando que a lei te protege, achando que você está protegido por ela. Ainda porque a lei, a justiça do nosso país tem tomado decisões nos últimos anos muito questionáveis. Decisões a favor de corrupção, a favor de bandidos, decisões muito questionáveis. Então, nós não podemos esperar da justiça desse mundo. Agora, o Senhor Jesus, ele disse, isso é o princípio das dores. O princípio das dores. Então, nós temos que nos prepararmos para uma grande luta. Não que nós vamos atacar, mas a nossa luta é por meio da oração. Nós lutamos através da oração, do jejum, da consagração, nos fortalecendo na palavra de Deus, para que no momento em que tentarem cercear a nossa liberdade, nós tenhamos forças para continuarmos na nossa fé, forças para continuarmos no nosso espírito de oração e levando a palavra de Deus àqueles que necessitam, àqueles que precisam. Para você ter uma ideia, essa lei da homofobia é algo tão sério que até o Conselho de Psicologia proibiu os psicólogos de tratarem pessoas que têm uma disforia de gênero.
Quer dizer, então, que agora a psicologia tem que levar as pessoas a se aceitarem. E nós temos visto casos noticiados de jovens de 13, 14 anos que foram autorizados pelo governo a fazerem cirurgia de mudança de sexo. Moças que amputaram suas mamas e depois, quando elas fizeram 18 anos, entraram em depressão. Porque elas diziam que, quando fizeram isso, foram levadas pela moda. Porque todo mundo falava daquilo, porque a mídia falava daquilo, porque os amigos falavam daquilo. Então ela se convenceu de que ela não era mulher. E quando fez 18 anos, se arrependeu e estava com as suas mamas amputadas. Nós vimos um caso recentemente de uma moça que tirou a própria vida. Então, nós não estamos brincando aqui de Jesus nem de religião. Cada pessoa, ela tem o direito de ser e fazer o que ela quiser, com responsabilidade. Nós trazemos a palavra de Deus não como uma forma de agredir os outros, mas como uma forma de mostrar que existe uma maneira de você desfrutar bem da sua vida, do corpo que Deus te deu, da mente que Ele te deu, de uma forma sábia e inteligente, e aí você tenha saúde, você tenha força, você esteja tranquila, em paz, não seja vítima de ansiedade, de depressão e nada parecido. Eu quero que você entenda isso. Jesus está às portas. E assim como ao longo da história, no Holocausto, por exemplo, o que fez com que os alemães e até o mundo se calasse diante das atrocidades que foram causadas na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto contra os judeus? A humanidade se calou, a Alemanha se calou, o povo alemão, eles não tinham sentimentos, aquelas pessoas, eles não tinham filhos para ver crianças famintas, pessoas sendo jogadas numa câmara de gás para serem mortas. O que faz com que o ser humano aceite e aplauda isso? A cultura. Convenceram as pessoas de que aqueles seres eram do mal e mereciam o que estava acontecendo com eles. É assim que o mundo vai trabalhar para classificar o povo cristão. Não se engane. Não se engane. E não fique com essa historinha de que, não, está tudo em paz, está tudo maravilhoso. Gente, não está. Não está. O mundo está fazendo o seu trabalho. Porque vai ter um momento em que a igreja não mais estará aqui. Eles querem nos expulsar antes, mas a gente só vai sair na hora certa. Na hora que Jesus vier nos buscar. Para isso, prepare seu coração, entregue sua vida para Jesus, aceite-o como seu único Senhor e Salvador, abandone o pecado. Você vai perceber, quanto mais você vive no pecado, mais você sofre, mais as coisas dão erradas para você, mais vazio você se sente. Então, busque uma igreja, vá buscar Jesus, peça para Ele te ajudar no processo de transformação, de deixar o vício, de deixar os costumes que fazem mal para você. E aí você tendo um encontro com Deus, você vai encontrar também uma razão para a sua vida. E tudo será transformado. Eu tenho certeza, tudo será transformado. Antes da oração, quero que você veja esse vídeo aí. Enquanto isso, deixa no comentário o que é que você acha. O que você acha desse acontecimento? Para a pessoa que diz que o que eu estou falando está errado, que o que eu estou falando não tem sentido. Dá uma olhadinha. Você vai levar uma surra hoje. Você acredita em mim? Fica gritando na minha orelha. Hoje você vai levar uma surra e coloca na culpa do seu Jesus. Viu só? Isso é só o começo. Então, prepare o seu coração, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, concentre a sua fé. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o teu nome nesse momento.
E eu peço por todos aqueles que estão comigo nesse vídeo até esse momento. Cada pessoa, meu Deus, cristã ou não cristã, cada pessoa que está sofrendo, se há algum homossexual que está assistindo esse vídeo, eu oro por ele também. Eu peço por todos que o Senhor venha tirar toda a confusão, toda a tristeza, toda a depressão, toda a solidão, toda a falta de sentido para a sua vida. Estende a tua mão sobre esta pessoa, meu Deus, que está pensando em dar cabo da própria vida. Ajude-a com o seu poder, socorra essa criatura, mostra o seu poder e a sua grandeza e traga, meu Deus, felicidade. Nós entregamos a Ti, meu Deus, a nossa vida e o nosso coração, para que quando o Senhor voltar, o Senhor nos encontre aqui preparados para Te receber. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Olha, se você quiser conversar com a gente, mandar uma mensagem, seja aqui nos comentários ou uma mensagem no privado, aqui embaixo na descrição nós temos o link com o contato do nosso celular. Então você pode entrar em contato por WhatsApp conosco para conversar, para desabafar, para contar a sua história. Olha, e você? O que você acha de tudo que eu falei aqui? Será que é verdade? Você acredita na volta de Jesus ou não? Deixa aqui nos comentários. Depois eu quero ler e saber o que é que você pensa de tudo que eu falei, tá bom? Se você quiser se tornar um anjo patrocinador desse ministério, da Igreja Real da Glória de Deus, é muito fácil. Você pode fazer a sua colaboração, seu donativo, a sua oferta, ou através do Pix, estou deixando aqui, olha, a chave Pix, a agência e a conta do Banco Bradesco, onde você pode exercitar a sua fé, o seu amor e a sua gratidão. Da nossa parte, estaremos orando para que Deus lhe prospere e lhe abençoe cada vez mais. E você que já é um anjo patrocinador, que Deus te abençoe. Somos gratos pela sua vida e pela sua generosidade. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Fique na fé.